Sejam bem-vindos ao Ponto de Acesso. Olá, conquistadora! Finalmente conseguimos! Depois de 2 semanas sem conseguir liberar o ponto de acesso para vocês, chegamos finalmente ao nosso... Nem sei qual é o episódio que nós estamos. Nós estamos indo para o 4º ou 5º episódio agora. 4º ou 5º episódio desse nosso estudo do Sermão do Monte. E pedimos perdão, gente, por não conseguir ter liberado antes, né? Mas vocês são conquistadoras, amáveis, maravilhosas e entendem também que foi um momento atípico, porque nós decidimos fazer umas mudanças aqui em casa, uma reforma aqui, outra ali, o Diego virou pintor. E aí a gente foi fazendo, e quando a gente viu, passou o tempo de gravar e já foi, né? Meu Deus, né? Então, desculpa mesmo, você que está sempre aqui na nossa programação, mas voltamos à programação normal, então todos os sábados, às 10 horas da manhã, estamos juntas aqui para ter esse nosso tempo de estudo da palavra. Não é devocional, não é ministração, não é reflexão, é realmente um estudo onde nós estamos agora, né, com o tema do Sermão do Monte, e nos próximos a gente vai aprofundar outros textos, outros temas. Inclusive você pode fazer parte, sugerindo, pode deixar nos comentários se você tem alguma sugestão. Vamos ficar muito felizes de ter aí a sua interação. Vamos fazer os comunicados oficiais, amor? Faz aí, vai! Vamos fazer os comunicados oficiais, então. Se você não nos conhece, se você está chegando agora no canal, não se esqueça de se inscrever aqui, ajuda demais a gente, para a plataforma entender que o nosso conteúdo é relevante e entregar para mais pessoas. Claro, não deixe de ativar o sino de notificação para que você fique por dentro de todos os conteúdos que a gente posta. Segunda a sexta, nós temos a dopamina às 7 horas, o nosso tempo de devocional você não pode ficar de fora. E como a Esther já disse, todos os sábados, às 10 horas, nós temos aqui o nosso estudo, o nosso ponto de acesso. Você não pode ficar de fora. E claro que eu preciso falar também dos nossos livros. Se você olhar na descrição deste vídeo, nós teremos o link para você adquirir nossos livros. Se não estiver ainda, é porque ainda está em fase de processo, de validação, tudo. Mas aqui nós temos o Despertar Espiritual, o livro que Deus me deu no ano passado, falando acerca de como nós devemos ter um espírito vibrante, uma robustez na palavra, nós temos que estudar. E também o nosso livro de devocional, Marcas da Sabedoria, Provérbios, para que você tenha uma vida de sabedoria através dos ensinamentos de Salomão. E você então, conquistadora, que ainda não adquiriu, adquire porque tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. Agora, vamos para o nosso ponto de acesso. Bom, continuamos em Mateus 6 e nós vamos hoje falar de uma das orações, talvez a oração mais famosa do mundo, se assim eu posso dizer, que é a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, utilizado por diversas culturas, estudada, enfim, tão famosa a ponto de que muitas religiões olham para ela como um exemplo de oração. E nós vamos ler Mateus 6, do 5 ao 15, para nós entendermos, e nós vamos falar exatamente dela agora neste episódio, quão importante é. Vamos lá, meu amor, Mateus 6, do 5 ao 15. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto, e então seu pai que vê em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo as mesmas coisas, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe bem do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia.
Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Então nós olhamos aqui e é muito rico, vamos entender esse texto, né, na forma prática e conseguir compreender o que Jesus estava falando. Muita gente olha para o Pai Nosso simplesmente como algo que precisa ser repetido constantemente em nossos dias, Não é mas só não um é modelo, assim. né? É só tipo um padrão que eu tenho que falar, né? Exatamente. E o Pai Nosso, a oração do Pai Nosso, se torna um modelo que nós devemos seguir. E ela é estruturada de uma forma muito interessante. Mas um pouco antes, Jesus está falando algumas coisas muito interessantes. Falando sobre os hipócritas que ficam orando em voz alta, orando nos templos, querendo ser visto. E a gente já falou um pouco sobre isso, né? Sobre os fariseus, os saduceus, que ficavam nas portas do templo, orando em voz alta, tentando falar palavras bonitas para que todo mundo admirasse eles e não buscando realmente uma intimidade com Deus. Isso nos mostra que nós devemos primeiro começar a pensar na nossa vida com intimidade com Jesus, com Deus no caso também. Nós olhamos e falamos assim, em alguns momentos a oração se torna algo que nós queremos falar alto, né? Algumas pessoas querem falar alto para sejam ouvidas, falar, nossa, como ora bem aquela pessoa, como é bonita as palavras, quando na verdade Jesus ele mostra ao contrário. Né? Ele fala que para que você venha para o secreto, para você entrar no seu quarto, fechar a porta e orar, porque Deus sabe o que você precisa. E olha que interessante, aqui são algumas recomendações que Jesus faz para não destruir a fé de outras pessoas também. Olha que interessante. Jesus em nenhum momento está proibindo você de orar em voz alta e orar nos lugares, na igreja, não é isso que ele está falando. Até tá? mesmo porque se fosse isso, eu já estaria, assim, errando muito, porque eu falo alto, né? Eu tenho meus momentos de secreto, mas normalmente eu vejo que muitas vezes quando eu sou envolvida na oração, eu começo baixinho, de repente eu tô orando alto, porque é o meu jeito, né? O Diego já é totalmente diferente de mim. É raro o Diego orar alto, ele ora baixinho, ele é mais introspectivo, porque isso também tem a ver com personalidade, com temperamento. Mas Exato. o fato de falar de orar alto não é no sentido de o alto, né, da altura da voz, mas é a intenção que A você intenção do tem em coração. orar alto, né? A intenção de orar para se mostrar. Por isso que Jesus ele mostra o quão importante é a intimidade, a oração da Uhum. intimidade com Deus. Quando ele fala para fechar ali a porta do quarto, ele está literalmente falando, ó, você está indo para o seu lugar mais íntimo. E Exato. o Pai te encontra ali, no lugar mais íntimo, aonde outras pessoas não entram. Só você e o Pai, Só né? você e o Pai. Olha que interessante. E é isso que Jesus está mostrando. E um pouco mais para frente, ele vai falar sobre a repetição. Os gentios ali, os pagões, no caso, eles tinham como prática, né, fazer Ficar horas e orações horas ali, né? repetindo a mesma coisa. E ali eles entendiam o quê? Quanto mais a oração fosse repetida e quanto maior ela fosse em palavras, mais Os rápido a deuses, né? resposta divina viria. Uhum. Quando na verdade Jesus faz uma oração muito simples, muito direta, muito sucinta, mas com um Objetiva, poder né? incrível, um objetivo enorme. Então, não se sinta ofendido no caso de você, de repente, orar o Pai Nosso 10 vezes para tentar ter uma intimidade maior com Deus. Mas sinto lhe dizer que, infelizmente, isso não vai fazer muita diferença. Na verdade, o que Deus espera é um coração contrito, um coração de adorador, um coração entregue, quebrantado diante dele, buscando, através de uma liberdade realmente, né, de você conversar com o Pai de forma muito aberta, e aí ele vai ter, né, a plena certeza, de repente, né, se eu posso colocar essa palavra, ou liberdade para visitar a sua vida. E isso a gente vê muitas pessoas vivendo dessa maneira, né? E eu acho que um ponto para agregar, olha que interessante, hoje de manhã a gente estava fazendo exercício no parque, eu falei, amor, hoje de manhã o Senhor falou comigo por 2 vezes diferentes sobre a oração. Inclusive, eu até postei na minha rede social uma frase que eu li num devocional, que falava assim, a oração é para todos, mas nem todos são para a oração. É muito forte, né, quando a gente para prestar atenção nessa frase. Porque a oração é um lugar onde todo mundo pode acessar. Todo mundo tá ali. Deus, né, deixou na palavra vários exemplos de orações e o próprio Jesus instrui aqui no Sermão do Monte como devemos fazer.
Mas o problema é que a nossa falta de prática faz a gente não ter realmente esse acesso prático à oração. E aí, quando a gente vai orar, é aquela coisa estranha. Não sei se você já se sentiu assim, eu já me senti várias vezes assim, quando eu não tinha muita prática da oração. Eu ia orar e eu ficava ali. Como começa, nos como primeiros termina. minutos já estava cansada, já não tinha mais palavras para falar. E ficava aquela coisa, ah, Senhor, maravilhoso, ah, Senhor, maravilhoso. E não era porque eu estava adorando, era porque eu realmente não tinha palavras para dizer. Mas quando você começa a ter a prática da oração, mesmo que comece com pouquinhos minutos, mas você está fazendo ali com o seu coração e você começa a fazer isso todos os dias, quando você menos esperar, você está ali orando por horas às vezes e nem percebe, porque flui, né? A oração é uma conversa, ela não é um monólogo. E esse modelo aqui que Jesus deixa é para mostrar a base e a estrutura que essa oração precisa, né? Então, acho que um ponto que eu agregaria aqui, pelo menos é o que eu vivo, eu tento trazer para minha vida, é procurar ter níveis e momentos de oração que sejam específicos, sabe? Orações onde eu falo somente no meu interior com Deus, orações onde eu falo alto e eu profetizo e eu declaro, orações onde eu fico no momento mais de reflexão para ouvir a voz e eu não falo nada, só fico ali em silêncio, deixando Deus falar comigo. Então tem tantas formas de você praticar, mas todas elas têm que seguir essa base que Jesus nos ensina, né? E não ser algo engessado ou algo monótono, né, que você só está fazendo por fazer. E até compreender cada tipo de oração. Existem orações que são intercessórias, existem orações que são de clamor, tem oração de agradecimento, de quebrantamento. Então existem diversos tipos de oração que são ferramentas poderosas e armas poderosas para a gente usar em batalhas e em situações que a gente está passando na vida. O que acontece... Eita, engasgou aqui, gente. Perdão. O que acontece... Voltei. O que acontece é que muita gente acaba só pegando um modelo e fazendo aquilo como se fosse algo engessado, e não é assim que funciona. Porém, o Pai Nosso realmente é um modelo a ser seguido. Isso é fato. E não é um modelo a ser repetido, digamos, de forma insensata. Pai Nosso você pode falar, você pode orar, não tem nenhum problema. Só que não seja a única fonte de oração que você faça com o Pai, porque isso não vai criar uma intimidade. Mas é importante entender como o modelo, né, revela como nós devemos orar, a estrutura. E aí eu vou pedir, meu amor, para você orar, vamos para lá. você ler para mim Pai Nosso, e a gente vai falar por partes. Então o começo do Pai Nosso diz o quê? Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Legal. Só aqui nós temos duas revelações de Deus, né? Duas revelações de Jesus para com a oração do Pai. Primeiro, ele revela a paternidade de Deus para com a nossa vida. Então, olha só, Pai Nosso que estás no céu. Perceba que isso é um momento de adoração, um momento onde você está clamando pelo Pai, você está falando com o Pai. Você está mostrando intimidade. Você está mostrando intimidade, né? Você não está falando assim, ó Pai, ó Senhor Todo-Poderoso que estás lá e eu estou aqui. Não, é Pai Nosso, Pai Nosso. É próximo, né? Próximo, gera intimidade. Então a paternidade de Deus, ela é revelada, né? E também traz um convite, né, para que a gente tenha um relacionamento íntimo com Ele. Isso é muito interessante. Então ele já começa revelando isso para que a gente não se sinta distante, né? No sentido de, eu não tenho nenhuma possibilidade de acessar o Pai. O Pai, ele nunca vai vir a mim aqui para falar. Acho que isso é também muito interessante. entra no que era do costume da época, né? Porque antes só tinha acesso a Deus... sim, os sacerdotes, né? que eram separados, né? E que Deus vinha e derramava o Espírito Santo sobre a vida. Mas a partir daquele momento, olha que interessante, Jesus já estava mostrando um novo patamar. Uma nova visão. Uma nova visão. Ele já estava preparando para quando o véu fosse rasgado. Forte, isso né? é muito legal, isso é muito interessante. Na continuidade, fala sobre a santidade e a soberania de Deus. Então aqui... Eu leio? Não, você já acabou lendo um pouquinho tá antes. Mas olha que interessante, aqui já está mostrando a santidade de Deus e o quanto nós precisamos ter Deus como o nosso centro. Isso é muito interessante. E reconhecer quem Ele é, né? Porque Ele é Pai, mas Ele é Deus. Exato. Então você vê o paralelo de Pai Nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Então você percebe que, por mais que o Pai, né, tenha essa intimidade, esse estreitamento, ainda assim a santidade dele é soberana e muito à frente, né, digamos,
muito maior Acima, do né? que nós, entendeu? Então você consegue compreender a manifestação do governo divino sobre a nossa vida. E reconhece mesmo a forma como você tem que respeitar e reverenciar o nosso Deus, né? Exato. Pode continuar, meu amor, por favor? Venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Olha que interessante. Aqui nós estamos falando do reino, né? E nós estamos falando o quê? Seja feita a tua vontade, tanto no céu quanto aqui. Aqui nós estamos literalmente fazendo um clamor. E é muito interessante, nós estamos clamando pela vontade de Deus em todo momento. E essa talvez seja uma das partes mais interessantes e talvez mais perigosas dessa oração. Por quê? Porque muitas pessoas, elas querem que a vontade que seja feita não a dela, mas sim aliás, não a de Deus, mas sim a dela. E aí o que acontece? Quando você ora e fala assim, seja feita a tua vontade, tanto no céu como na terra, você está falando, Senhor, a tua vontade é soberana sobre a minha, A e minha agora, vontade... tudo que o Senhor fizer, glória a Deus, é isso, nós estamos juntos nessa situação, e muita gente não consegue compreender isso. Mas quando Jesus ele mostra isso, ele está literalmente fazendo um clamor pela manifestação realmente do governo divino. Então, olha que interessante. Aqui Jesus está mostrando realmente quem é soberano sobre todas as coisas. E até olhando para nós, né, ensinando a gente a compreender que não é sobre... A gente pode pedir, clamar a Deus, falar aquilo que nós queremos, mas nós temos que nós temos que ter a consciência de que, mesmo que eu fale e peça a minha vontade, no final o que prevalece é a vontade de Deus. Sempre será a vontade de Deus. Isso é muito legal. Vamos continuar, meu amor. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Aqui nós temos duas revelações. Primeira, dependência de Deus. Isso é muito interessante. A dependência diária de Deus. Quando ele fala, né, dai-nos o pão nosso de cada dia, ele mostra que Deus é a nossa provisão. Ele mostra o quanto nós dependemos todos os dias, não só de um dia. Porque Jesus poderia falar, dai-nos, né, hoje, né, o pão. Muito obrigado pelo pão de hoje. Mas Jesus ele mostra a cada dia. Então olha que interessante. Além do clamor pela soberania e o governo de Deus ali, logo em seguida ele mostra o quanto nós somos dependentes. O quanto nós dependemos diariamente de Deus. E aqui eu quero fazer um adendo, quero fazer uma aspas, né, da minha parte, que é o seguinte. O pão nosso, muitas vezes, muitas pessoas associam ao quê? Ao alimento. Ao alimento. Né, ao alimento físico, para a carne. Mas eu posso dizer com plena certeza de que Jesus aqui estava falando de todas as fases da vida. Tanto física, emocional, né, e espiritual. Então, todas as provisões. O pão nosso, tanto físico, que é o alimento, quanto as emoções, né, dadas por Deus, o controle, e também o espírito sendo alimentado pela presença do Pai todos os dias. Então, eu posso afirmar que, da minha parte, tá, e aqui eu estou falando, que quando Jesus fala sobre isso, ele está demonstrando também quanto nós precisamos ter a plenitude e a completude em Deus, né? Não somente no físico. E aí nós temos, em seguida, o perdão e o relacionamento. O pedido de perdão, né? E é interessante que Jesus fala de que maneira? Lê de novo, por favor, meu amor, para ficar bem claro. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Preste atenção numa coisa muito interessante, né? Perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos devedores. Olha que interessante. Olha o quanto isso é poderoso. Muitas pessoas olham assim e falam, ai, Senhor, me perdoa, Pai, me perdoa, perdoa. E faz a oração no sentido de olhando para si. Sim. Olhando para os nossos pecados, olhando assim, eu errei, Senhor, me perdoa, falha, né? Tal, mas esquece desse outro contexto aqui, a continuação, assim como nós perdoamos os outros. Ou seja, a misericórdia que você quer de Deus, você também tem que ter pelas pessoas. Jesus está literalmente mostrando o seguinte, nesse momento aqui, fala assim, ó, sabe aquela sensação que você tem, que você deseja do perdão, é a mesma coisa que você precisa fazer para outra pessoa. Forte. E esse perdão é interessante, porque assim, o povo judeu, ele precisava de algo para entender, né? O povo judeu, ele é muito
simbólico, né? ele é muito literal, então ele precisa de exemplos claros. E quando ele está falando isso, automaticamente Jesus está mostrando assim, ó, quando você perdoa, qual é a sensação? É isso, 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 né? Quando você perdoa, você faz isso e tal. Sabe o que você faz? Então, Deus vai fazer a mesma coisa, só que, ó, perdoa os nossos pecados assim como nós perdoamos os outros. Então você vê o quanto isso é importante, o quanto Jesus está sendo didático para mostrar literalmente como nós devemos agir no contexto todo. Então, quando nós estamos orando, você vê que o modelo é, primeiro você traz intimidade com Deus, você mostra intimidade, mas você mostra a santidade de Deus que está acima de todas as coisas. Você começa a fazer um clamor por tudo que está acontecendo, agradece pelo pão, agradece pelo alimento, pela provisão. Olha que interessante. Pede perdão pelos seus pecados, por tudo que você tem feito. Não só isso, você também decreta e fala a Deus, ó, eu também já perdoei os meus... Ó, Deus, eu tô te pedindo perdão, mas eu também já fiz a minha parte aqui. Eu também já fiz a minha parte, eu perdoei, né? E aí ele termina com uma coisa muito linda, que é o livramento. Pode terminar, meu amor, por favor. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E aqui nós temos o livramento espiritual. Então, quando ele fala não deixe nos cair em tentação, ele está literalmente falando sobre a nossa fragilidade humana. Que nós somos suscetíveis à queda e ao erro. A queda, exatamente. Então, pede o quê? A soberania de Deus, porque somente Deus pode nos fazer não cair nessa tentação. Olha que interessante, né? E não só isso, mostra a necessidade que nós temos da graça divina sobre todas as coisas. Sabe o que é interessante? Ele não pede para livrar da tentação, ele pede para livrar de não cair em tentação. Porque o próprio Jesus, ele foi tentado, né? Então a tentação, o pecado vai estar sempre ali rodeando a gente. Muita gente está pedindo para Deus livrar a tentação, né? Me livra da tentação, me livra. Não é você se livrar da tentação, é você ser livre de cair na tentação. É diferente, porque a tentação vai estar ali, o pecado vai estar ali, os desejos vão estar ali, mas aí quando você pede para Deus te livrar, ele está te ajudando a passar por cima disso, a vencer a tentação. É outra visão, né? É outra visão. Por quê? Muita gente acaba querendo fortalecer a carne. Sim. No sentido de, eu vou fortalecer minha carne para não cair mais em pecado, não cair mais, não voltar a errar, etc. Quando, na verdade, o fortalecimento precisaria ser no espírito. Na verdade, é necessário ser no espírito. Quando nós fortalecemos o espírito, a nossa carne ela não fica tão suscetível a erro, ao pecado. Por isso que, assim, a todo momento vão acontecer situações ao longo do dia para que a gente caia no pecado. Seja, por exemplo, uma coisa simples como você andar de carro e você tomar uma fechada, né? E você não cair na tentação ou, né, xingar, falar qualquer outra coisa, sabe, se irritar, se irar, enfim. Como, por exemplo, até situações exorbitantes, como no seu trabalho, por exemplo, você receber uma proposta muito indecente. Então, tudo isso é literalmente o fortalecimento, né? Que nós precisamos ter no espírito para que a carne não sucumba. E Jesus já mostra isso, né? Livra-nos de todo o mal. Por isso que devemos sempre orar, né? E Paulo fala, orar e sem cessar, né? Porque o tempo todo você vai estar sendo ali tentado para pecar, para falhar, para errar. Não é à toa que quando a gente olha para a Bíblia, principalmente, né, no Novo Testamento, fala-se muito sobre a fugir da aparência do mal, sobre fortalecer o seu espírito, não deixar com que as necessidades da carne falem mais alto do que a necessidade do espírito. E quando se fala das necessidades ao longo de todo o contexto, está falando literalmente do espírito, para que ele seja fortificado e a carne seja, né, diminuída, digamos assim, enfraquecida, né? numa falta de uma palavra melhor. Na verdade, eu teria uma palavra melhor, mas não posso falar porque de repente o YouTube ele pode acabar cortando, né? Então, assim, nós precisamos ter muito esse contexto e entender que nós precisamos fortalecer o nosso espírito e literalmente enfraquecer a nossa carne. Por isso que a oração do Pai Nosso hoje é um modelo, e como eu disse no começo, o modelo mais famoso de oração que o mundo já viu. Então você que tende, né, a fazer uma oração toda noite, você ora ao Pai Nosso toda noite, glória a Deus, continua orando,
mas comece Acrescente, a né? acrescentar dentro desse modelo de adoração a sua fala, ou sua conversa com o Pai de forma íntima. A sua intimidade, né? De você não Exato. ser engessada ou rígida, mas de você ser flexível e ter a estrutura do Pai Nosso, mas ao mesmo tempo ter o seu momento com Deus, porque Deus ele quer ouvir as suas palavras, né? Mas seja objetiva. Acho que o que eu tenho aprendido muito é orações objetivas, orações focadas, orações específicas. Elas são as que mais Deus quer ouvir. Às vezes, Exato. quando a gente fica falando demais, a gente acaba nem sabendo mais o que a gente está orando, né? Então é muito importante que vocês pratiquem isso em todo o tempo. Inclusive, a gente tem compartilhado bastante nos stories, né? No nosso dia a dia, quando a gente vai e compra alguma coisa, tanto de alimento, coisas que nós trazemos para casa, a gente tem sempre orado, né? E eu tenho compartilhado com vocês, porque eu quero incentivar de fato essa prática da oração, porque tem feito diferença na nossa casa, né? Nós temos visto o Senhor se manifestar na nossa vida através da oração, e a oração simples mesmo do dia a dia, do acordar, do deitar, mas a oração também de gratidão, quando você tem algo na sua mesa, quando você compra algo para sua despensa. São coisas tão cotidianas, né? Mas que a gente acaba não praticando. Mas o nosso objetivo aqui é incentivar vocês a terem essa prática de maneira real na vida de vocês, né? Esperamos que essa base ela sirva aí para você começar a viver de fato essa oração que é tão linda. Exato. E nós terminamos aqui mais uma parte do capítulo 6, quando se fala da oração do Pai Nosso. Eu espero que vocês tenham compreendido, gostado desse vídeo. E aí eu fiquei com uma curiosidade. Você sabe como fazer uma oração intercessória, uma oração de clamor, de agradecimento, uma oração de quebrantamento? Você sabe a diferença? Você Como sabe a funciona? diferença? Como funciona? Eu queria saber de você. Deixa nos comentários se você sabe, se você já fez, qual é a sua preferida, que a gente vai ficar muito feliz. Quem sabe pode virar até um conteúdo, uma série de como fazer a oração de forma que as ferramentas espirituais sejam utilizadas para o que você está passando de forma correta. Nossa, vai ser Olha, poderoso, vai hein? ser muito legal, vai ser muito bacana. Para vocês que não sabem, nós somos intercessores da nossa igreja, então a gente tem vivido muito a prática da oração, não só porque somos intercessores, mas porque nós nos apaixonamos pela oração. Exato. E temos estudado muito sobre isso, e vai ser muito bom poder compartilhar e saber se você também tem esse conhecimento. Exatamente. Então eu quero agradecer muito pela sua atenção, por hoje, por este sábado abençoado. Desejo que você tenha um final de semana incrível na presença do Senhor. E nós vamos nos ver no próximo sábado. E nós vamos falar sobre o jejum que agrada a Deus. Eita! É todo jejum que agrada a Deus, não é? E aí, como que se eu funciona isso? Se eu cortar rede social por um mês, é jejum? Será que é Vamos jejum? compreender como funciona o jejum na prática para a gente não errar mais, tá bom? Exato. Te vejo então no próximo Ponto de Acesso, no próximo sábado, às 10 horas. Você não pode ficar de fora. Tchau, tchau, conquistadora! Tchau, tchau.